mais um podcast da VetNew. Hoje eu sou o host de vocês, eu sou Cauê Ribeiro da Silva, médico veterinário formado na FMVZ da USP e coordenador de comunicação técnica na VetNew. A gente vai falar hoje sobre como manejar doenças infecciosas em cães e gatos, o que é um tema bastante amplo, mas a gente vai tentar pontuar algumas dessas principais doenças. E para falarmos com excelência desse tema hoje, temos como convidado o Dr. Paulo Tabanês. Ele é médico veterinário com pós-graduação em clínica, cirurgia e oncologia de pequenos animais, no mestrado nas áreas de doenças infecciosas e imunologia. É membro fundador do Brasileixe, que é o grupo de estudos em leishmaniose animal, e atualmente diretor também da clínica veterinária Tabanês, lá em Brasília. Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, Cauê. Obrigado, VetNew. É um prazer enorme. E eu confesso que quando vocês me chamaram para conversar um pouco mais sobre doenças infecciosas, eu falei, que tema pequeno, né? Talvez seja uma minissérie que eles queiram lançar, alguma coisa assim. Vão ser muitos exemplares, muitos números, não sei. Mas aí a gente foi conversando, elaborando bem como seria o foco desse nosso bate-papo, justamente para você, colega veterinário, poder entender melhor como conduzir esse dia a dia do clínico. A doença infecciosa é tão comum, né, Cauê, no dia a dia do clínico. A gente vê muita dermato, a gente vê muita vacinação, protocolos vacinais e também muita doença infecciosa no dia a dia básico, que vai desde o consultório ao grande hospital, não é mesmo? Exato. Até falando da vacinação, né, a despeito da gente... A gente ainda falha um pouquinho, mas a gente está conseguindo ser um pouco melhor, mas mesmo com doenças que têm vacinação, a gente ainda observa essas doenças infecciosas, e que dirá aquelas que não têm, quando a gente fala da erliquiose, da micoplasmose em felinos, por exemplo. E aí, aproveitando para iniciar com a primeira pergunta, um pouco tendenciosa, já que estou falando com alguém que trabalha com infecciosas, mas é sobre essa prevalência de doenças infecciosas no geral. Quanto a gente tem observado disso, a diferença entre essas doenças, tanto aquelas que têm vacina ou mesmo aquelas transmitidas por vetores, você notou alguma diferença nos últimos tempos? A gente ainda falha muito como veterinários no diagnóstico, às vezes só, tem essa alteração sanguínea, vou fazer isso aqui, vou supor que se trata de uma doença infecciosa. Como tem sido isso, eu sei que você vai ter um viés aí na resposta, mas acho que vai ser bem importante para a gente já entender um pouquinho o cenário que a gente está entrando. De repente eu me senti assim num programa de saia justa, né? Praticamente. Essa pergunta foi delicada, porque ela me abre muitas janelas, que talvez eu não as feche todas. Definitivamente o médico veterinário precisa ainda muito melhorar a prevenção e principalmente o diagnóstico. Primeiro que se fala muito pouco sobre medicina preventiva. A gente entra na faculdade, a gente entra ávido por pegar no cachorro, no gato, no boi, na galinha, enfim, diagnosticar, tratar e ser excelente naquilo, na melhora da saúde daquele paciente. A gente quer ver a doença, a gente quer ver a doença, mas a gente quer ver o tratamento e a eficácia daquilo. E pouco se fala, ou se ensina, ou se vive a prevenção. E definitivamente, é piegas essa frase, mas é real. A prevenção ela é muito mais importante, de fato, do que a terapia. É muito mais eficaz. E, infelizmente, a gente não tem isso amplamente difundido. E a gente já vê isso desde os protocolos vacinais, até a prevenção de de ectoparasitos. E, nesse contexto de ectoparasitos, já foca um pouco na sua pergunta, as doenças transmitidas por vetores. Bem, as doenças transmitidas por vetores, sem sombra de dúvida, nesse Brasil gigantesco, perfaz grande parte dos atendimentos do clínico hoje. Erliquiose, babesiose, anaplasmose, leishmaniose, hepatosum, dirofilária. Claro, cada região do Brasil com maior ou menor prevalência. Mas uma das campeãs, quando eu quero dizer Brasil geral, é a erliquiose, sem dúvida. Então, ela, de fato, a gente precisa entender como diagnosticar melhor, como intervir melhor. Os colegas acham que a erliquiose entra com doxiciclina. Trombocitopenia é igual a erliquiose. São tantos mitos, tantas coisas que a gente precisa descartar e prevenir o médico veterinário para o entendimento melhor, para o enfrentamento melhor dessa doença. Isso que, se a gente for entrar na questão leishmaniose, que é um grande diferencial para a erlíquia, aí a gente passa 5 dias aqui conversando. Eu vejo que hoje, na clínica do dia a dia, o colega enfrenta entre doenças infecciosas, principalmente erlíquia, babésia, anaplasma, hepatosum um pouco menos, mas leishmania, dirofilária entre os vetores, mas também parvovirose, sinomose,
Pensando nos gatos, micoplasmose. Pensando ainda nos gatos, FIV, FeLV, PIF. Além, claro, dos complexos respiratórios, tanto felino quanto canino. E, claro, Exato. dependendo da área da exposição também, leptospirose. Eu acho que essas são as doenças que englobam, de fato, o dia a dia da infectologia para o clínico de pequenos, de cães e de gatos. Perfeito. Isso me faz pensar num ponto importante para todo clínico, para qualquer pessoa que esteja trabalhando, seja cirurgião também, é de entender que primeiro a gente tem que conhecer quais são as doenças infecciosas, que às vezes até nisso a gente falha. Eu pego um animal, rodo um hemograma, associo com trombocitopenia, é um animal que teve histórico de carrapato, mas até aí, qual animal não tem? Mesmo que o tutor fale que ele fez um ectoparasiticida, a gente vai simplesmente acreditar nele e falar, não, então beleza, vou descartar essa doença. Ou não, mesmo assim tem trombocitopenia e vou aplicar a terapia. E aí a gente às vezes tem terapias, soluções excepcionais, mas que a gente não está utilizando de forma adequada quando de fato precisaria usar, e a gente atribui a falha à terapia e na verdade a falha foi nossa. Desde fazer um histórico, uma anamnese adequada daquele paciente, de entender que quando a gente faz a história clínica, aquelas informações são fundamentais para a nossa condução. Não é simplesmente, estou preenchendo um papel aqui que a clínica exige. Não, você está obtendo ali informações para conduzir seu raciocínio clínico e entender se aquele animal, primeiro, tem só doença infecciosa, porque não é assim, bom, ele apenas tem erliquiose, ele apenas tem um patógeno infeccioso e eu excluo qualquer outra alteração, porque esse mesmo paciente pode ter uma doença endócrina, ele pode ter problemas com, ele pode ter outros ectoparasitas, ele pode ter vermes, tem um combo de informações, eu preciso entender o que é mais prevalente, se esse animal tem alguma questão, se ele tem uma hepatopatia, uma nefropatia associadas, quais são as minhas condições ali para eu conseguir entender primeiro quem é esse paciente e não apenas copiar um protocolo, porque às vezes acaba sendo fácil, e de fato quando eu copio o protocolo que eu ouvi, eu até consigo tratar aquela doença, mas isso não vai acontecer para a grande maioria dos casos, e nossos pacientes, cães e gatos, eles não merecem isso. E até um ponto que eu acho legal a gente discutir mais, do qual é a diferença de um veterinário conduzir o diagnóstico da erliquiose em relação a um tutor que simplesmente digita na internet, nossa, plaqueta baixa, carrapato, erliquiose, beleza, então é isso. Qual é a diferença que o veterinário tem que ter em mente, que é a importância de todos os anos de estudo que a gente tem para diagnóstico e principalmente condução e tratamento dessa doença? Eu acho que você apontou uma série de situações importantes. Colegas, não existe receita de bolo. Isso é fato. E não vão direto para o animal tratar o sinal sem entender qual é a anamnese, qual é o histórico desse paciente, o que está acontecendo com ele. A anamnese, isso nos ajuda a diagnosticar grande parte dos problemas que a gente vai enfrentar para o diagnóstico nesse paciente. Então, o que nos diferencia, inclusive, bastante da medicina humana, né? E, enfim, experiência própria, a gente chega hoje no médico, ele mal olha para a gente, aquele atendimento de rebanho, você tem uma virose, te manda milhões de exames que ele talvez nem tenha noção de todos que devam ser pedidos, e no final das contas a gente tem ali um diagnóstico de virose e ponto final. Quando, na verdade, a história clínica não é mais tão aprofundada pelo médico, como muitos veterinários também não fazem. Então, entendam a anamnese, entendam o seu paciente, ele é único. E aqueles sinais são sinais que não são patognomônicos na maior parte das vezes. São sinais que podem ser mimetizados e são comuns a várias doenças. Por exemplo, trombocitopenia, né? A gente brinca a trombocitopenia responsiva à doxiciclina, porque o paciente tem trombocitopenia, sinônimo, tem erliquiose. E aí não se faz mais diagnóstico. Não se faz o pedido dos exames adequados. Quando você vai ver, se trata com dox por 30 dias, depois mais 30 porque a plaqueta não melhorou, mais 30, e daqui a pouco, quando ele chega em outro colega, ou o próprio tutor vai na internet pesquisar diferenciais, porque o Google ajuda a todos, inclusive, e quando ele vai pesquisar diferenciais, ele percebe que talvez esse animal esteja com leishmaniose, por exemplo, e essa trombocitopenia não era por erlíquia, e sim por leishmania. E quantos são os diferenciais para a trombocitopenia? Gente, quase tudo. Quase todas as doenças infecciosas que eu citei aqui, importantes para o dia a dia, causam trombocitopenia. Além disso, câncer, drogas, inflamação, sepse.
quase tudo vai causar trombocitopenia. E precisa ter diferencial. É claro, se o paciente vive numa área endêmica, ele teve carrapato, ele foi exposto, ele tem trombocitopenia, ele chegou com doença, apresentação clínica, apatia, prostração, febre. Você faz um teste sorológico, ele dá reagente. Isso é o diagnóstico? Bem, se direciona o pensamento para isso, mas isso ainda não é o diagnóstico. Ele tem critério para ser tratado? Tem, mas não se pode negligenciar a necessidade da pesquisa de diagnósticos diferenciais. Exato. Porque essa sorologia reagente pode ser tão somente uma cicatriz imunológica. Esse animal foi exposto, ele reconheceu o Ehrlichia, produziu anticorpos, o teste sorológico vai ficar ali com anticorpos por meses, talvez anos, como cicatriz imunológica. E aquela doença que ele apresenta hoje, anemia, apatia, prostração, febre, trombocitopenia, não é para Ehrlichia, e sim por leishmania, babese, anaplasma, hepatosum ou qualquer outra doença. Exato. É importante entender que é uma doença de alta prevalência, a gente até comentou antes, a gente chega a 88%, mas isso não significa, não é 100%, né? Não é qualquer doença que chega assim. Sem dúvida, se você tem trombocitopenia, você tem como diferencial ehrlichiose, mas Perfeito. ela é um dos diferenciais. E também o clínico tem que entender a endemicidade das doenças. Por exemplo, eu estou em Brasília. Brasília a gente não tem dirofilariose, de fato. O que tem é importada. Então, trombocitopenia em Brasília, eu tenho dirofilariose como diferencial? Não, porque eu não tenho uma doença lá. Eu tenho Ehrlichia, eu tenho leishmania, aí eu tenho babese, anaplasma, hepatosum e todo o resto. O Brasil é enorme, é um país continental, literalmente, ou seja, eu tenho coisas que são importantes no sul, que não são importantes no norte, que não tem nenhum papel no centro-oeste. Rangélia é mais importante para o sul, enquanto que Ehrlichia, do sudeste para cima, tem, pela questão vetorial, um desempenho desse vetor melhor pelo clima tropical ou subtropical. Por outro lado, leishmania virou uma endemicidade no Brasil inteiro. Hoje, raros são as cidades, as capitais que não têm leishmania. Logo, o clínico precisa estar antenado e entender aquilo que existe na sua cidade. Qual é a anamnese, inclusive na anamnese, saber se esse animal veio de fora ou não. Uhum. Quantos pacientes eu tenho com dirofilariose em Brasília, sendo que a doença não está lá, a infecção não está lá, mas eles vieram de fora. E eu tenho que saber que hoje os pacientes viajam com os tutores viajam com seus animais para tudo quanto é lugar. Viajam mais do que a gente, inclusive. Fico até um pouquinho de inveja dessas férias que eu vejo alguns pacientes meus que foram para a Europa, para a Oceania, tiveram férias mais do que eu, de fato. Estudar doenças europeias para Exato. entender. E a gente precisa estar antenado para entender que a anamnese é importante, exame clínico é importante, saber pedir os exames laboratoriais para que você feche o diagnóstico. E o diagnóstico, no Brasil, esqueçam de que você achou um parasito, fechou o diagnóstico. A regra aqui é co-infecção. Guardem isso. É co-infecção. É muito comum, justamente, pegando o gancho com a primeira etapa da nossa conversa, porque falta prevenção. Uhum. Falta prevenção porque o colega não prescreve, ou porque o tutor não faz, ou por ambas as situações. A gente precisa, sim, tratar da medicina preventiva de uma forma mais elaborada. E, vou te dizer, ganha-se ganha a família, ganha o animal, e até a própria clínica financeiramente também lucra, porque é algo que movimenta o mercado. O mercado pet é muito movimentado cada vez mais. E a prevenção, nossa, é uma fatia do mercado extremamente importante para o médico veterinário. E não é para escrever o que não precisa, pelo contrário. A gente hoje precisa prevenir quantas doenças, não é mesmo? Então, dentre as doenças transmitidas por vetores, os ectoparasitos, os endoparasitos, tudo isso, além, óbvio, da prevenção veiculada por vacinas, né? Aquelas que a gente tem vacina de fato. Então, tem muito pano para manga, de fato, para que a gente exerça o nosso dia a dia da clínica com muita responsabilidade, prevenindo, diagnosticando e tratando da forma muito adequada. Essa questão da prevenção é interessante. Alguns levantamentos que a gente viu também falavam de, por exemplo, ehrlichiose ganha muito ali nas doenças infecciosas, mas sinomose é uma doença que a gente consegue controlar com vacina e ela ainda está muito prevalente. Vermes, olha o tanto de vermífugo que a gente tem no mercado e a gente ainda tem muita verminose, isso é um absurdo em diferentes levantamentos. Isso não significa que a gente
bom, isso talvez signifique que a gente não está contribuindo tanto para a prevenção, mas a gente tem que entender também o mecanismo imunológico disso. Gente, eu sei que uma vacina, ela não vai conseguir imunizar 100% dos pacientes. Isso é esperado, é normal. Tem alguns que não vão conseguir responder, e isso fazendo 100% da população. A gente está muito distante de fazer 100% de prevenção em relação a qualquer doença, na parte de pequenos, assim, em grande parte dos locais, mesmo com as vacinas, mesmo com as soluções que a gente tem. Então, 2 pontos assim importantes para o veterinário é, primeiro, conhecer qual é esse cenário, então, todas as doenças infecciosas que a gente comentou, e aí partir para as soluções. Bom, entendendo que esse paciente tem essa condição clínica, eu verifiquei que existe esse patógeno, identifiquei que ele é o causador. Porque se eu pegar aleatoriamente qualquer animal, fizer uma cultura de pele, fizer um lavado traqueal, eu vou conseguir crescer várias bactérias que talvez sejam patogênicas. E aquele animal está perfeito clinicamente. Não é porque eu vi que existe um patógeno que ele de fato seja responsável. Ele pode estar simplesmente existindo ali. Não só na erliquiose, mas na micoplasmose também. O tanto de animais que continuam positivos por anos e muitas vezes não tem nenhum efeito clínico por conta disso. A gente sabe que da erlíquia pode causar ali a pancitopenia, dependendo do caso posteriormente, mas de forma geral não é porque eu achei que eu tenho que associar isso, e por isso o raciocínio clínico é tão importante. E da erlíquia, né, sendo transmitida por um vetor, o que a gente vê mais é pelo carrapato marrom, né, o Rhipicephalus sanguineus. Só que alguns trabalhos falam de transmissão por outros carrapatos, mas no fim isso não é muito relevante para o veterinário, né, do tipo, eu não tenho que associar só animais que ficam em ambiente rural, em ambiente urbano também é comum, mas no fim, em qualquer ambiente a gente acaba tendo muito desses casos, né? Cauê? O Rhipicephalus sanguineus, ou o carrapato marrom, ele está extremamente adaptado ao meio urbano, né? Então, a gente vai sair à noite aqui para uma baladinha, vai encontrar ele no meio da cidade, facilmente. E aí, o que o tutor às vezes não percebe, e também o clínico precisa se atentar, é que o animal não precisa estar infestado com centenas de carrapatos. Porque quando você encontra ali 5, 6 carrapatos, você tem 90% no ambiente. O Rhipicephalus sanguineus faz um ciclo em que a cada repasto sanguíneo acontece uma muda. O ciclo dele, né, de ninfa, larva e adulto, para ele se infectar, ele vai infectar no animal parasitado, volta para o ambiente, faz uma muda, pica um outro animal, infecta outro animal e assim por diante. Então a erlíquia vai ficar ali naquele ciclo até a morte dos adultos, dos filhotes, dos carrapatos adultos. E não vai passar para o próximo ciclo, porque a transmissão é transestadial. Ela não é transovariana dentro do carrapato. Diferente do que acontece, por exemplo, a babésia. Babésia, a transmissão no carrapato é transestadial e transovariana, o que nos coloca com mais exposição, uma vez que os adultos dos carrapatos morrendo, não morre ali a infecção. Se colocou ovinho, vai passar. E aí, óbvio, o controle ambiental desses parasitos se torna cada vez mais importante. Você estava falando sobre a questão de vacina, sobre a prevenção. A gente medicaliza muito pouco. A taxa de medicalização no Brasil, para cão, ela está em torno de 15%, 16%, 17%. Isso não faz o que a gente pensa, pensando em vacinas, né? Em imunidade populacional, imunidade de rebanho, que é onde eu tenho que ter 80% da população vacinada. Mas aí é um outro capítulo, né? A gente vacina muito um animal só, ao invés de vacinar muitos animais pelo menos uma vez. Mas aí fica para um outro podcast. Voltando aqui para a questão dos preventivos, é muito importante que seja adequado e que se entenda que outros carrapatos existem, mas realmente o carrapato urbano responsável pela transmissão da erlíquia, a Erlichia canis, que causa a erliquiose monocitotrópica canina, ele é o Rhipicephalus sanguineus. Agora, a gente tem outras erlíquias, elas estão dentro de uma família da Anaplasmatácea, tem Rickettsia também, que é inclusive zoonoses, enfim. A gente tem um outro painel aí de transmissões, mas que, felizmente, né, todas essas bactérias dessa família Anaplasmatácea são responsivas à doxiciclina, que é um antibiótico da classe das tetraciclinas. Então, um antibiótico que pega bem essas bactérias que são intracelulares, e inclusive com ou, na verdade, sem relato real de resistência. O que a gente pergunta, né? Há tanto tempo usando doxiciclina para esse tratamento, a gente tem erlíquia no Brasil desde 1980, por aí.
década de 80, então são tantos anos, e ainda assim com boas respostas na fase aguda, com excelentes respostas na fase aguda. O problema realmente da erliquiose é a erliquiose na fase crônica. É aquele paciente que foi infectado e não se fez o diagnóstico, ou foi infectado, teve os sinais e não foi tratado e acompanhado adequadamente, e por algum motivo ele evoluiu para a fase subclínica e crônica. E aí sim, esse paciente vai ter uma menor resposta, porque se ele principalmente evoluir para uma aplasia de medula, por exemplo, para a pancitopenia que você relatou agora há pouco, aí sim a resposta dele vai ser realmente muito, muito pior. E não, né, deixar de diagnosticar as co-infecções, porque elas atrapalham todos esses sinais aí que a gente vê para fechar o diagnóstico adequadamente. E até pensando em questões etárias, normalmente, grande parte das doenças infecciosas, alguns patógenos são um pouco mais agressivos, mas de forma geral está muito relacionado à resposta imunológica do hospedeiro também. Então, se ele tem uma melhor resposta imune, talvez ele consiga diminuir ou controlar melhor isso. Em se tratando da erliquiose em si, e acho que é importante a gente comentar isso com o pessoal também, quando que eu esperaria... Tem diferença no caso de eu esperar uma erliquiose aguda em relação à idade, em relação à condição imunológica, em relação à erliquiose crônica especificamente? Então, a questão do aguda e do crônica, ela é relativamente didática. Por que isso? A fase aguda é aquele paciente que acabou de entrar em contato com a bactéria, manifestou os primeiros sinais clínicos. A gente está falando ali de um período de incubação, que é entre a picada até a manifestação clínica, de aproximadamente 2 semanas. Para daí ele ter a apresentação clínica que na fase aguda dura em torno de 30 dias. Esse paciente pode ter apatia, prostração, febre, anemia, trombocitopenia, alterações oftalmológicas, renais, enfim, uma enormidade, uma gama que não é por nada que Ehrlichia e Leishmania são os grandes mimetizadores da clínica. Eles acabam imitando todas as doenças e fazem parte do diagnóstico diferencial de todas as outras. Então, passou dessa fase aguda, esse paciente pode ter sido tratado com doxiciclina, por exemplo, e ter eliminado o parasito. Isso é possível, mas nem sempre isso acontece. Cada vez mais, esses patógenos intracelulares, a gente tem pensado em não eliminação parasitária, e não se ter cura parasitológica, e sim cura clínica e epidemiológica. Então, às vezes, o parasito está lá, quietinho, e vai manifestar um dia, quem sabe. Ou esse paciente pode sim ter eliminado e se reinfectado, porque também a cura, a eliminação ou a cicatrização, melhor dizendo, a eliminação não é esterilizante, a imunidade não é esterilizante. Então, isso tudo pode acontecer. Agora, caso ele mantenha esse parasito, ele pode lá à frente evoluir com uma fase subclínica e crônica. A subclínica pode demorar 30, 60, até 120 dias. Ou muito mais tempo, ou até 7 anos. E em qualquer momento ele pode evoluir para a fase crônica. Os sinais são sinais que o animal parece que está normal na subclínica, ele aparentemente está normal, mas você olha o hemograma, tem uma discreta trombocitopenia, tem uma discreta anemia normocítica normocrômica, tem um aumento de globulina discreto. Aí ele começa a apresentar alterações como uma uveíte, alguma alteração nefrológica, ou uma alteração renal, proteinúria, por uma glomerulonefrite que começa a mudar o estágio íris dele. Logo, ele vai, entre aspas, comendo pelas beiras, né? Porque é um estímulo constante da resposta imunitária, que leva à imunopatogenia, que é a deposição de imunocomplexos e rim, e úvea, e a remoção de plaqueta e vasculite. Esse paciente, por fora, parece bem, e daí a necessidade do acompanhamento constante desses pacientes. Em um belo momento, ele pode evoluir, culminando com a progressão da doença renal, da doença ocular, ou, no caso, o que é mais complicado de fato, ou uma das coisas mais complicadas, que é a aplasia de medula, que vai levar a mono, bi ou pancitopenia. Em que momento isso vai acontecer? É variável, depende da resposta imunitária, das co-infecções, do estado nutricional desse paciente, às vezes até mesmo da idade, mas, de forma geral, não há um prazo para isso acontecer. A gente pode dizer que é imprevisível, não? O número de animais que entram na fase crônica. A gente não dá para dizer quantos vão entrar. Existe até uma estatística que coloca em torno de 20%, um pouco mais, mas não há como prever isso.
Por isso, um paciente que foi infectado com Ehrlichia tratado deve ser acompanhado sempre. Sempre esse paciente vai ser acompanhado. Porque eu não posso garantir que ele tenha eliminado esse parasita. Mas é claro, essa bactéria, na verdade. Mas é claro, a gente tem como acompanhar. Tenho, por exemplo, a estratégia de fazer PCR, pós-terapia, com 4 e 8 semanas. Estando negativo, eu tenho uma previsibilidade sobre a eliminação parasitológica, mas eu também não posso garantir isso. Por outro lado, se eu encontro resto de DNA numa PCR de um animal pós-tratado, eu vou dizer que a dox não funcionou por causa disso? Não, eu tenho que entender que eu tenho resto de DNA por conta dessa morte toda que aconteceu. O clínico tem que entender como interpretar melhor os instrumentos que ele tem na mão. E aí eu vejo muita dificuldade na erliquiose. Entender o que é agudo, o que é crônico. Entender como lidar com as manifestações subclínicas desse paciente. Então, os exames estão aí para ajudar. O que a gente vê, como a gente vê isso, quantos pacientes eu pego no dia a dia que até tiveram Ehrlichia, mas o colega está fazendo doxiciclina porque está esperando a sorologia ficar negativa. Gente, não se trata a sorologia. Não se trata exame, se trata paciente. A sorologia vai demorar semanas, a meses, quem sabe nunca vai ficar negativa. Isso não quer dizer que o animal esteja com a Ehrlichia ali e precisa ficar tomando dox o tempo inteiro. A gente não tem relatos reais de resistência da Ehrlichia à doxiciclina. Agora, a sorologia, a cinética desses anticorpos, pode demorar para cair muito mais tempo. Então, pode ser que lá na frente esse animal venha doente por qualquer coisa, você faz um teste rápido, faz uma sorologia, ela dá positivo e você taca a doxi. Está errado, pesquise os sinais e diagnósticos diferenciais, mas pode ser uma nova infecção de fato. Exato. Por isso a gente tem que lançar a mão também dos testes moleculares. Então o teste molecular é muito bom na fase aguda, pode ser de sangue nesse caso, que para a leishmania a gente pega a medula. A sorologia vai demorar aí entre 7 a 30 dias para a soro converter, mas depois que o soro converte, para a fase crônica, ela é um marcador legal. Talvez mais do que a PCR, porque a gente não encontra a bactéria tão facilmente, aí você já tem que ir para a medula, para o baço, e ainda assim você pode ter falsos negativos. O clínico precisa entender isso para usar a doxiciclina da forma adequada. Perfeito. Não queimar cartucho. E uma coisa a gente não tem relato de fato real sobre resistência da Ehrlichia para dox, mas quando a gente usa dox no organismo, a gente não está agindo somente naquela bactéria que você está querendo. É sistêmico. Eu tenho milhares de bactérias ali que vão sofrer e vão ser muitas vezes selecionadas e uma desbiose vai acontecer. E aí a gente entra num outro foco de conversa, né, Cauê? Que ficaria mais 19 blocos aqui, que é a resistência a antimicrobianos, uso indiscriminado de antibióticos, uso irracional de antibiótico, que nós tanto vemos, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Exato. E que tem levado muitas e muitas vidas, tanto humanos quanto na medicina veterinária também. Isso é parte da nossa responsabilidade como veterinários de entender o tratamento que eu estou fazendo e acho que até antes de entrar um pouco nisso, mas entender o que eu estou fazendo com esse paciente. Quando eu consigo fazer um acompanhamento mais prolongado, eu sei se esse animal tinha 8 milhões de eritrócitos e agora ele parte para 7. Se eu só olhar o exame cru, ok, essa alteração não é importante. Mas eu vou acompanhando, foi para 8, foi para 7, foi para 6, foi para 5. Então, calma, já estou conseguindo observar que para esse paciente em específico, alguma coisa está mudando. A despeito de eu olhar ali, tá dentro do intervalo. De limite, exato. Isso é muito diferente quando a gente faz isso tem um olhar mais preocupado, um olhar mais amplo sobre esse paciente. E até entender assim, estou usando a doxiciclina, a terapia principal para erliquiose. Se eu não eliminar o carrapato, esse animal vai se co-infectar, vai ter infecção novamente? Com certeza, ele vai se reinfectar. Ou seja, eu estou eliminando de novo o potencial da minha terapia. Então, por isso que tem que ter essa observação ampla, especialmente em relação aos exames. Se eu estou fazendo uma sorologia, o que é sorologia? Eu estou analisando anticorpo. Anticorpo, quando você produz, ele é eliminado em dias? Não, tem uma vida longa, é a base da gente fazer várias vacinações. Então, como assim? Eu estou fazendo e eu acho que essa sorologia positiva é infecção ativa? Ou o contrário?
fiz o PCR, ai, nossa, deu positivo, então não resolveu. Calma aí, mas o PCR ele vai quebrar a doxiciclina vai quebrar o DNA? Qual o mecanismo de ação dela? Não é impedir a síntese proteica? Ela se liga ali no ribossomo, impede a ligação do RNA transportador, impede a síntese proteica, mas o DNA não vai ter alteração em si. Então é óbvio que o PCR vai dar positivo. Eu tenho que entender em que momento que eu estou entrando com esse paciente. E acho que uma provocação legal para fazer agora, trazendo a conversa de cães para felinos, uma doença infecciosa importante que a gente pode citar também é a micoplasmose hemotrópica, que as pessoas muito erroneamente associam ela à forma de erliquiose, só que na versão felina. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, eu acho válido. Já que é para jogar, para tocar fogo no parquinho, né? Eu acho que é para isso mesmo, né? Micoplasmose hemotrópica felina. Existe um problema muito sério, que começa na coleta do sangue. Então, o colega vai coletar o sangue. Gente, mostrou a agulha para o felino, ele já diminui a metade das plaquetas dele. Fez o garrote, cai mais a metade. Errou um pouquinho a veia, lascou tudo. Ele já está devendo plaqueta. Então, grande parte das trombocitopenias nos felinos está relacionada à coleta inadequada. Você tem muita agregação plaquetária. Então, isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que micoplasmose não leva à trombocitopenia na forma como a gente vê na erliquiose em cães. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem, ambos respondem muito bem à doxiciclina. Fantástico, mas são patogenias diferentes, espécies diferentes, células que são infectadas diferentes. A micoplasmose felina, ela normalmente vai cursar laboratorialmente com anemia. E por que eu frisei a palavra laboratorialmente? Porque existe micoplasmose clínica e micoplasmose laboratorial. Encontrar o micoplasma numa lâmina, que você pode confundir com um monte de coisa nessa hemácia, é uma coisa. Isso não quer dizer que ela esteja causando doença, porque a metade dos gatos já tem. Então, se o gato, de novo, a mesma história lá da Ehrlichia, chega apático, prostrado, com febre, com trombocitopenia, você faz uma lâmina, encontra ou um artefato ou realmente um micoplasma, e ainda que seja um micoplasma, na lâmina, você trata com doxiciclina? Errado. Esse gato, eu estou vendo o micoplasma, mas não... Ou mesmo a PCR positiva. Mas se esse cara não tem anemia e não tem os sinais clínicos relacionados a isso, esse cara não tem micoplasmose clínica. Isso é laboratorial. Pesquise outra causa para essa anemia, prostração... para essa anemia não, para essa prostração, apatia, febre e trombocitopenia. Se esse gato ele está anêmico, tem toda a clínica, aí sim faz sentido o tratamento e ainda assim se pesquise outras doenças, porque muitas vezes a micoplasmose ela acontece como uma comorbidade pela imunossupressão daquele paciente. Perfeito. Tem que tomar muito cuidado, porque a doxi, de novo nesse ponto, vai causar o quê naquele gato? Pode causar esofagite, gastrite, esofagite, constrição. Então, vai causar um dano muito maior do que um benefício. Mesmo porque eu estou usando um antibiótico para uma doença que não está acontecendo naquele momento. Ou talvez até para matar um micoplasma que está ali, mas que não é a causa do problema daquele paciente. Exato. Então, esse uso inadequado, essa comparação inadequada, trazendo a trombocitopenia da erliquiose canina para uma trombocitopenia que é por coleta inadequada no gato e que nada tem a ver com micoplasmose. E micoplasma é um parasito muito comum e, por vezes, se aproveita demais das retroviroses, da PIF, de neoplasias e acaba aparecendo aquilo que estava quietinho ali num paciente por uma outra doença, né? Então, tem que, de novo, entender o que aquele exame, aquele paciente está te trazendo. Você estava falando sobre a Ehrlichia canina, né? É bom ficar claro. Sorologia é legal, muito importante. Na minha opinião, todo animal deve ser testado anualmente. Ainda mais porque a gente vive num país endêmico, onde
tem incidência elevada da doença, aonde as técnicas de prevenção não são difundidas de forma adequada entre os tutores e os médicos veterinários, e a gente detectar precocemente a exposição do paciente num teste sorológico reagente é importante para o acompanhamento futuro desse paciente. Então, deveria fazer parte de uma rotina de todo animal anualmente, porque um ano ele está aqui, não teve sorologia reagente, beleza. Ano que vem ele volta a fazer um outro check-up, continua negativo. E no outro ele vem e está positivo. Bem, tivemos uma exposição nesse último ano. Alguma coisa aconteceu aqui. Isso significa algo? Agora eu vou entender se tem clínica, se não tem, se ele teve e passou desapercebido, se a PCR vai me ajudar a identificar a bacteremia naquele momento, se for uma fase aguda, se esse paciente está aí tendendo, né, ou tendencioso a evoluir para uma fase subclínica ou crônica. Então, eu costumo dizer, não existe teste ruim. O que existe é a interpretação errada que se dá aos testes. Sabendo quais são as vantagens e desvantagens dos exames laboratoriais, a gente consegue muita interpretação adequada. A gente consegue lidar com essas limitações de todos os exames que a gente pede. Exato. Até reforçando um pouco o ponto da micoplasmose, gatos normalmente que têm, ou eles têm as retroviroses, né? E principalmente as candidatas, é muito difícil ele ter clínica por elas. A principal até poderia causar doença, mas geralmente gatos FIV e FeLV positivos tendem a ter mais. A gente tem FIV e FeLV no Brasil, não preciso nem dizer, né? Assim, o pessoal de fora, quando vem para cá, falou, nossa, vocês têm um mundo de estudos. Pois é, nós estamos muito orgulhosos disso, mas sim, a gente tem muito caso. Então, entender um pouquinho de quem é esse paciente. Aí, beleza, novamente, fiz o diagnóstico, eu consegui identificar que ele tem micoplasmose e ela é responsável pela clínica desse paciente. Precisa usar a doxiciclina, aí um cuidado que a gente tem que ter, sempre fazer com alimento. Então faz um sachê junto com água, porque o que estabiliza ela, que é o iclato, tende a causar a esofagite, pode até levar a estenose. Então tomar esse cuidado, porque vai sim ser uma terapia muito importante, mas a gente tem que ter esses cuidados como toda medicação. Nós, como veterinários, também temos a obrigação de entender quando eu consigo aplicar, quais são os possíveis efeitos adversos. E é a nossa responsabilidade também, como médicos veterinários, entender um pouquinho desses efeitos adversos e entender também a aplicabilidade geral de todas essas soluções que temos. Partindo para uma outra doença infecciosa, algo que em humanos a gente observa muito, principalmente quando tem enchentes, aqui em São Paulo é realmente complicado, que é a leptospirose. Como você observa atualmente o número de casos e até a apresentação clínica desses pacientes? Sempre cursa com alterações renais muito importantes, hepáticas, e também leptospirose é outra doença infecciosa que, nossa, adora dar sinal clínico para tudo. Como você tem observado isso? Cauê, vamos falar assim um pouquinho sobre lepto, mas eu não queria esquecer de um detalhe importante ainda sobre Ehrlichia e doxiciclina, que é o que eu vejo também acontecer, o tempo de uso da medicação. Se espera a melhora clínica com 1, 2, 3 semanas. Desculpe, não a melhora clínica, a melhora laboratorial. A melhora clínica ela tem que acontecer com 2, 3 dias. Se não aconteceu, tem algo errado. E qual é o ponto importante nesse aspecto? É que o tratamento com a dox, eu não posso parar com 1, 2 semanas, porque o animal ficou legal, porque ele está clinicamente bem. Porque se ele não melhorou nos primeiros dias, pesquise uma doença secundária. Temos mais do que um problema ali. Agora, ele melhorou, eu paro a dox? Não, eu persisto pelos 28 dias, pelas 4 semanas. É muito importante entender o tempo de ação e toda a melhora, tanto clínica quanto laboratorial, que esse paciente tem que ter. Mas eu não podia deixar de falar essa parte da dox. É importante a gente frisar isso com os tutores também, porque seu animal vai melhorar em 2, 3 dias, mas por favor, continue fazendo uso por 28 dias. Senão, a gente não vai eliminar a infecção, pode voltar pior. A gente pode dar esse comentário assim pro tutor, né? Porque é importante de fato entender, porque senão a gente não vai estar tratando. E é esperado resolver os sinais clínicos rapidamente. Mas eu preciso manter por pelo menos esse período. E aí vem o tratamento inadequado, que esse paciente não elimina a bactéria ou trata de forma inadequada e ele vira o potencial subclínico e crônico com que a gente comentou, tantas alterações importantes. Mas chega de Ehrlichia, ela é muito importante, mas agora vamos falar um pouquinho de lepto. A lepto é realmente uma doença importante, é uma bactéria também transmitida pela urina dos animais infectados, em especial para o cão. Essa doença é transmitida principalmente pelo rato.
nas regiões peridomiciliares. Mas não se esqueçam, os animais têm hábitos diferentes. Lembra que a gente conversou lá atrás, falando sobre vacinas, falando sobre hábito, falando sobre tudo isso? A gente precisa entender que hoje os animais não estão só ali na pracinha do seu prédio. Ele vai para a chácara, ele vai para a fazenda, ele vai para o parque. Olha aí, febre maculosa, capivara, no meio das cidades. Né? Então, ele está exposto, muitas vezes, não somente à urina, que transmite a lepto relacionada ao rato, por exemplo, a icterohemorrágia, copenhagene. Então, talvez ele esteja exposto a outras leptos. Cada vez mais a gente precisa entender quais são essas leptos, porque os levantamentos que nós temos são levantamentos sorológicos, e aí a gente entra numa complicação de classificação de sorologia e genotipagem. E a sorologia nem sempre reflete qual o real lepto que está ali, mas quando não se tem a genotipagem, a melhor forma de incriminar essa lepto, e óbvio, as vacinas deveriam ser relacionadas àqueles sorovários da região por conta da proteção ser direcionada. Mas a leptoamazoonose, ela é transmitida para os seres humanos e ela é uma doença importante. Na verdade, quando você olha o número de leptos, aí você tem em torno de 3.400 casos humanos por ano, mais ou menos, nos levantamentos dos últimos 20 anos. E aí, quando se tem enchente, quando se tem inundação, com essa infraestrutura maravilhosa que nós temos, que faz uma obra hoje, amanhã já está tudo alagado, e aí eu tenho ressuspensão dessa urina, principalmente do rato, nos meios urbanos. A criançada, não sei se você é muito novo, acho que você não foi criado de ficar brincando em rua, não. Mas a minha geração aí que ia para a rua, que brincava na rua, que não tinha tanta tecnologia, adorava brincar na chuva. Aí você fica lá parecendo um maracujá de gaveta, né, com aquela pele toda enrodilhada. Basicamente, é assim que vai acontecer a infecção pela lepto. E quando chove, a gente gosta mais. Pois é, vai entrar em contato com mucosa, nasal, oral, conjuntival, ou com a pele adelgaçada. Assim o cão se infecta, assim o ser humano se infecta também. Na urina que está ali, ou na urina nos alimentos, contaminando alimentos, solo, água. Existem outras formas também de infecção, mas, em suma, é em contato com essa urina, direto ou indiretamente. Essa bactéria vai causar um período de incubação pequeno, até em torno de uma semana, e aí os primeiros sinais começam, que são, da mesma forma, multissistêmicos. Apatia, prostração, febre, mialgia, artralgia. Engraçado, né? Se eu fosse médico e atendesse um homem, um ser humano dessa forma, eu diria que ele tem o quê? Uma virose. Ou ele tem dengue, ou ele tem uma virose, ele tem um coronavírus, que é hoje o outro diferencial comum. E, na verdade, em seres humanos, 90% deles não têm apresentação clínica hepatorrenal, como normalmente, ou principalmente renal, como ela causa no cão ou mesmo no homem que fica doente. Só 10% vai. E, ainda assim, grande parte daqueles 3.400, né, 9% mais ou menos, tende à letalidade. Então, é uma doença de grande hospitalização. No cão, também. A gente estima que muitos animais estão infectados, mas um percentual menor fica doente. E o que fica doente chega para a gente com todos esses sinais, mas principalmente uma síndrome nefrótica. Então, chega com uma insuficiência renal aguda, com uma injúria renal aguda, que pode ter ou não um comprometimento hepático, e aí a icterícia. Então, ela normalmente cursa com ou sem icterícia, mas tem doença renal. Todo cão que chega para ti no consultório com doença renal aguda, com ou sem icterícia, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial de lepto. Lepto e tudo aquilo a mais que a gente conversou. Em relação à lepto, do que a gente comentou um pouquinho, tem um diferencial dela também, que são as fases de tratamento da leptospirose, porque a gente tem uma leptospiremia, vai ter uma leptospirúria. Como isso funciona na hora do tratamento? O clínico ele precisa entender a fase da doença. Então, a partir do momento que houve a incubação, mais ou menos uma semana, os primeiros sinais começaram. Na segunda semana de infecção, normalmente os sinais começam. Essa segunda semana de infecção é onde vai se começar a produzir anticorpos. E na terceira semana de infecção,
na verdade, a segunda de sinal clínico, essa lepto sai da circulação e vai lá se esconder no rim, porque começa a ter anticorpo que vai neutralizar e destruí-la. Mas ela se esconde no túbulo porque o anticorpo chega lá, mas o complemento não chega. E ela transforma esse animal no animal portador, leptospirúrico. Se ele foi tratado, ficou legal, clinicamente bem, mas não usou o antibiótico adequado, esse animal pode ser um portador assintomático. O que é isso? Ele mantém a leptospira lá no túbulo, sendo excretada de forma intermitente pela urina, contaminando solo, água, alimentos e infectando outros animais. Isso é muito difícil, né? Porque por ser intermitente, pode ser que mesmo eu rodando um exame, Exatamente. dê negativo. Exato. E o animal clinicamente está bem. Então, o que se sabe sobre terapia? Penicilinas e derivados tratam muito bem um paciente com lepto, mas todo animal com lepto precisa usar aí os seus 14 a 21 dias de doxiciclina, porque somente esse antibiótico vai levar à eliminação do estado de portador leptospirúrico dele. E mais importante ainda, os contactantes desse animal, os animais que estavam no mesmo ambiente, que porventura foram expostos à mesma lepto, também devem ser tratados por 14 dias, mesmo que estejam assintomáticos e bem. Claro, pode-se acompanhar com testes sorológicos, tudo isso relacionado ao diagnóstico deve ser voltado para esse paciente assintomático, eu digo exposto, mas a dox também deve ser feita para ele. Se você já conseguir entrar com a dox de cara, sei lá, o animal tem lepto, mas ele não está com quadro gastroentérico importante, ele não está com uma êmese importante, daí você já pode fazer direto a dox por 21 dias. Se não é possível, preciso de algo injetável, o paciente não está bem, está clinicamente mal, com doença renal, com diarreia, vômito, aí vai entrar com a penicilina, a ampicilina, com os derivados das penicilinas, até ele sair do quadro clínico e logo em seguida o ciclo de dox deve ser feito também. Então, é mais uma aplicação, porque inclusive mostra, né, e o que a gente já sabe da farmacocinética da droga, que a doxiciclina não é um antibiótico que tenha importância para a azotemia ou que seja grandemente excretado pelo rim ou que tenha um impacto no paciente renal. Ele é muito seguro para o paciente nefropata. A despeito dela eliminar a leptospira nos tubos renais, o que é muito importante. Isso reforça também o papel do veterinário em entender a amplitude da doença. Eu não estou tratando apenas aquele paciente, eu estou tratando todos os contactantes e mais ainda, a gente tem que lembrar que é uma doença zoonótica. Então, se eu não fizer o tratamento adequado, não eliminar o estado dele de portador, não só eu posso estar prejudicando outros animais contactantes, dependendo do sorovar, também humanos. E aí cabe mais um papel fundamental do veterinário. Só que para a gente chegar nesse ponto em relação ao tratamento, a gente primeiro precisa entender como que eu vejo isso, né? A gente comentou inicialmente em relação a quando tem leptospiremia e aí leptospirúria e eu posso rodar o exame e dar negativo. Como que eu manejo isso? Em quanto tempo tenho que repetir os exames e quais devem ser solicitados em quais momentos? Essa é uma dúvida muito constante dos colegas. Por quê? Se pede o teste de aglutinação microscópica, que é um teste sorológico, voltado para vários sorovários, mas é um teste que tem uma sensibilidade ruim para esses sorovários. E especificidade também. Então, ele é direcionado para o sorovar, mas quando muito ele sugere o sorogrupo com uma chance importante de erro. Mas ainda assim é o melhor teste hoje ainda direcionado pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque ele, quando bem utilizado, fecha o diagnóstico. Se eu tiver um teste sorológico pareado com 2 a 3 semanas e ele aumenta em 4 vezes, aumenta ou diminui em 4 vezes o título sorológico, isso é lepto. Claro, como clínico e como tutor e como agente de saúde pública, o meu objetivo é saber se é lepto, para tomar as condições de isolamento, de tratamento, de ver como é que estão os contactantes e tudo mais, inclusive o ser humano. Agora, se eu tiver voltado à pesquisa, a genotipagem é extremamente importante para saber qual é o lepto da região e como preveni-la adequadamente por meio das vacinas. Então, se eu tenho o teste sorológico aumentando ou diminuindo 4 vezes o título, em 2 a 3 semanas, isso é lepto. Lembra que a segunda semana de infecção eu começo a ter o pico de anticorpos. A PCR eu já consigo ver no sangue na segunda semana de infecção, ou seja, na primeira semana de sinal clínico. Mas
como a resposta imunitária e os anticorpos começam a destruir essa lepto, na segunda semana de sinal clínico, essa lepto vai para o rim. Então, a PCR vai ser mais legal na urina. Então, na primeira semana de alteração clínica, PCR de sangue, porque eu tenho mais leptosperemia. Na segunda semana de infecção, mais uma PCR de urina, porque eu tenho leptospirúria. Mas lembrem, existe intermitência. Então, até mesmo PCRs podem ter falsos positivos e negativos. A PCR é interessante nesse caso porque é o único exame que consegue me mostrar o portador assintomático. Ela não tem interferência de vacina. Na sorologia, eu tenho interferência de vacina. Um paciente vacinado, ele pode ter sorologia reagente em títulos que vão ser variados de acordo com o tempo que ele foi vacinado. Isso confunde um pouco o diagnóstico. Ele não é um teste tão sensível específico para os sorovários e sorogrupos, mas quando os títulos aumentam, ele fecha de fato. Então, se o clínico tem isso em mente, que a vacina pode ter interferência, o tempo que o animal foi vacinado também, que o ambiente expondo o animal, ele pode ter sido exposto, não está doente e ainda assim tem anticorpo, mas ele sabe as limitações e que dificilmente o diagnóstico vai ser feito com uma só sorologia, ela tem que ser pareada. Quando que vai fechar esse diagnóstico com uma sorologia? Quando esse título for muito elevado. Algumas literaturas acima de 800 se o animal não teve vacinação, se não teve vacinação nenhuma. Algumas literaturas até 1.600, 3.200. Mas, de forma geral, acima de 800 sem ter sido nunca vacinado. Porque se teve vacina, tem interferência. Mas, de forma geral, mesmo tenham isso em mente. Tentem parear a sorologia para que a gente tenha realmente um diagnóstico assertivo. Perfeito. E em relação à PCR em si, se eu desconheço o momento, então não sei exatamente qual foi o contato inicial desse animal, não sei, eu posso associar à clínica dele, né, mas eu posso perder um pouco disso. Eu poderia associar, então, fazer uma PCR tanto do sangue quanto da urina, porque aí, bom, não sei se a leptospira ainda está ali presente no sangue ou se ela já foi para o rim, mas realizando as duas em concomitância, se ambas forem negativas, tá. Então é um pouco mais difícil. Se uma for positiva, eu consigo mais ou menos trilhar em que momento da infecção está esse paciente, certo? Sim. A gente deve, inclusive, na ausência do conhecimento quando aconteceu a infecção e o tempo de evolução clínica, fazer uma associação de uma PCR de sangue e de urina e pedir o teste sorológico, porque, de fato, ele vai, pareado, te ajudar a fechar também de forma mais, né, como exame ouro, esse diagnóstico mais assertivo. A gente conversou várias vezes, né, de doenças que podem ser tratadas pela doxiciclina, mas o mais importante do que isso é tratar a doença, é tratar o paciente mais especificamente, não a doença em si. Não é olhar só os exames e ver que está melhorando, é olhar a clínica do paciente, a relação dele com o tutor, até para entender posologia que a gente consegue administrar. Não é porque eu li num artigo que é melhor fazer BID. O tutor consegue fazer e é ir adaptando um pouco disso. Acho que isso reflete um pouco também do que nós, como VetNew, por isso que a gente fomenta tanto educação continuada, por isso estamos nessa conversa mais tranquila, mas que olha o tanto de informações tão relevantes que a gente levantou aqui para aumentar um pouquinho o nosso conhecimento, especialmente a curiosidade. É óbvio que a gente não vai conseguir zerar aqui todo o conhecimento sobre essas doenças, é muito para a gente conseguir estimar, estimular esse estudo por vocês e estaremos à disposição. Mas, para a gente aprofundar um pouquinho, a gente falou bastante do conhecimento técnico, mas trazendo também as soluções, quero que vocês vejam agora um vídeo que a gente preparou sobre o nosso último lançamento, a doxiciclina VetNew Comprimidos. Doxiciclina VetNew Comprimidos. Tratamento seguro e eficaz para os pets. O medicamento é um antimicrobiano indicado para o tratamento de diversas doenças infecciosas em cães e gatos, sendo o ativo de escolha para o tratamento da erliquiose, doença transmitida pelo carrapato. Pertencente à classe das tetraciclinas, se diferencia dos demais antibióticos da classe por ter melhores características farmacocinéticas, facilitando o uso e conferindo maior segurança. Está disponível em 3 apresentações. Cartuchos com 14 comprimidos de 25 mg, 50 mg e 100 mg de iclato de doxiciclina. Doxiciclina VetNew Comprimidos. Tratamento de infecções em cães e gatos. Saiba mais em nosso site
VetNew, parceira de quem cuida. Então, pessoal, essa é a nossa doxiciclina VetNew comprimido. Está disponível em 3 apresentações de 25, 50 e 100 miligramas de clato de doxiciclina, que pode facilitar aí um pouquinho, dependendo do peso do animal. Às vezes é mais fácil para o tutor, não ter que partir nada, já dar o comprimido inteiro na posologia adequada. E o mais importante é a gente entender quando utilizar de forma adequada. Um ponto que eu acho que ficou claro aqui da nossa conversa é que a doxiciclina pode ser muito subestimada, mas também superestimada em vários casos. Então, casos em que eu de fato precisaria utilizá-la, ela não está sendo bem aplicada porque nós, como clínicos, falhamos em identificar a doença, em identificar um potencial, uma solução que existe no mercado e que a gente poderia utilizar, mas não utilizamos. E em vários outros casos, eu estou olhando uma trombocitopenia, acho que ela é causada por erliquiose, não investiguei nada, e aí utilizo a doxiciclina, vejo uma falha terapêutica, mas não é que aquela medicação em si falhou. Isso é válido para qualquer medicação feita. E sim, eu que falhei para não identificar a doença e instituir a terapia adequada. Eu acho que na sua rotina você deve utilizar e vai utilizar muito mais a doxiciclina também, né? Porque é uma solução importante que temos no mercado. E o tanto de doenças que a gente consegue abranger, tendo essa preocupação em relação a ter cuidados gastrointestinais, a facilidade dela não ter excreção renal. Acho que isso acaba sendo bastante aplicado não só por você, mas toda a equipe, né? Mesmo assim, mesmo sendo muito aplicado, eu imagino tanto de critérios de responsabilidade que vocês sempre acentuam para utilizar qualquer antimicrobiano. Sem dúvida. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vive um uso indiscriminado de antibiótico, uma resistência a antimicrobianos cada vez mais e crescente. E isso não é particularidade da medicina veterinária, isso é tão comum na medicina humana como na medicina veterinária. Se trata muitos pacientes com antibióticos, nem estou dizendo a doxiciclina, qualquer um. Quando vai se pesquisar uma etiologia, por exemplo, era viral, ou não era responsivo àquele antibiótico, ou antibióticos que eram antagônicos. Enfim, são muitos erros e muitas considerações que precisamos rever na medicina em si. Justamente porque quando a gente usa um antibiótico, a gente não está só ali matando aquela bactéria. Na verdade, a que sobreviveu e todas as outras é que podem ser um problema importante em relação à resistência. E isso a gente, de fato, precisa mudar com conhecimento, com educação continuada. Isso é extremamente importante ser dito e ser praticado no dia a dia da clínica. Perfeito. Paulo, eu queria agradecer muito novamente a sua participação aqui conosco. Tanto de conhecimento que você tem sobre a área de doença infecciosa é assim, impressionante. A gente está muito grato, de fato, pela sua participação. Espero que você tenha gostado também, curtido, ter compartilhado um pouquinho aí da sua rotina. Caso vocês tenham mais dúvidas, a gente tem alguns materiais técnicos que estarão disponíveis para vocês também. Tem um QR Code aqui que vocês podem apontar a câmera do celular de vocês para fazer download de alguns materiais técnicos. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.